Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles ao maior. Hebreus 8:11. Amados irmãos, hoje desfrutaremos do dom gratuito de Deus, do Espírito todo inclusivo que nos reveste, supre, ensina e guarda em nome do Senhor Jesus Cristo. E a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou, assim nele permanecei. 1 João 2:27. Esta profecia é uma das promessas mais profundas da nova aliança. Ele revela que por meio de Cristo, Deus tornou o relacionamento com ele acessível a todos, sem distinção de posição, condição ou conhecimento prévio. A nova aliança não se baseia em intermediários humanos, mas na revelação direta do Senhor ao coração do crente, permitindo um conhecimento pessoal, íntimo e transformador. Quando olhamos para essa verdade, somos chamados a refletir sobre a qualidade da nossa relação com Deus. Será que conhecemos o Senhor apenas de ouvir falar, como Jó mencionou ao final de sua jornada? Jó 42:5. Ou temos experimentado um contato direto com Ele, que transforma nossas vidas? Jesus disse: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10:14. Este conhecimento mútuo só é possível por meio de uma caminhada diária com Cristo, alimentada pela oração e pelo estudo das Escrituras. Considere o exemplo de Moisés no Antigo Testamento. Ele conheceu a Deus de forma íntima, ao ponto de falar com ele, face a face, como quem fala com um amigo. Êxodo 33:11. Essa proximidade permitiu que Moisés liderasse o povo com sabedoria e coragem, mesmo em meio a grandes desafios. No Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo declarando seu profundo desejo: Quero conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Tanto Moisés quanto Paulo buscaram um relacionamento direto com Deus, e não apenas conhecimento sobre ele. Hoje, muitos enfrentam um problema comum: a sensação de distância de Deus. Alguns confiam apenas em líderes religiosos ou em mensagens que outros recebem, sem cultivar sua própria intimidade com o Senhor. Isso pode levar a um vazio espiritual e à incapacidade de lidar com os desafios da vida, como a ansiedade, solidão ou a busca por propósito. No entanto, Jesus nos convida a nos achegarmos diretamente a Ele. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Deus deseja que cada um de nós tenha um relacionamento direto com Ele. Isso não significa que não precisemos dos irmãos para nos ajudar, mas sim que nossa principal fonte de direção e conforto deve ser o próprio Senhor. Assim como o cego Bartimeu clamou diretamente a Jesus e foi atendido. Marcos 10:46-52. Somos convidados a clamar e experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos Te conhecer de forma plena, como prometeste na nova aliança. Perdoa-nos por vezes em que nos acomodamos em ouvir sobre Ti, sem buscarmos a Tua face. Dá-nos um coração como o de Moisés, que ansiava pela Tua presença, e como o de Paulo, que desejava conhecer o poder da ressurreição. Senhor, visita cada pessoa que se sente distante de Ti neste momento. Fortalece aqueles que estão cansados, restaura os que enfrentam a solidão e traz paz aos que vivem em ansiedade. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz em meio às dificuldades da vida e a seguir a direção que vem de Ti. Assim como o cego Bartimeu experimentou a Tua misericórdia, queremos também receber de Ti luz para nossos caminhos. Obrigado por Te revelares a nós, desde o menor até o maior.
Que Teu Espírito Santo guie cada passo nosso e nos transforme à imagem de Cristo. Estamos felizes e contentes, pois até aqui tem nos ajudado, Pai. Tem nos contado em Sua presença, na comunhão Seu conservo Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Emanuel vos abençoe. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4:13. Saudações, amados irmãos. Hoje vamos desfrutar palavra de Deus, que nos chama à reflexão. Estamos guerreando ou evangelizando? O que representa a multidão, os opositores e todos aqueles que não concordam com seus pensamentos e com o evangelho que Deus em Cristo nos deu? São nossos inimigos, adversários, ou como diz Josué e Calebe, são pão para nós, comermos e oferenda para Deus. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Números 14:9. O Senhor tratou aqueles que o rejeitaram como inimigos ou amou a cada um deles? Jesus disse aos seus discípulos em João 4:32. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E disse também: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Estes versículos nos chamam à maturidade espiritual e à unidade entre os cristãos. Paulo fala sobre o objetivo final de nossa caminhada: atingir a plenitude de Cristo, tanto no entendimento quanto na prática do amor. É uma meta elevada, que só pode ser alcançada com humildade, paciência e tolerância uns com os outros, especialmente quando nos deparamos com diferenças nas interpretações bíblicas. Deus nos chama não apenas para conhecer a verdade, mas para viver a verdade em amor, refletindo a paciência e a compaixão de Cristo. No Evangelho, Jesus nos deu um exemplo claro de como lidar com as diferenças. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. Este mandamento resume a essência da unidade. Mesmo diante de seus discípulos, que muitas vezes discordavam ou não entendiam plenamente seus ensinamentos, Jesus demonstrou amor incondicional e paciência. A unidade no corpo de Cristo é construída sobre esse tipo de amor, que supera diferenças e conflitos. Vemos também outra palavra relevante: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Ser um pacificador implica abrir mão do orgulho e buscar reconciliação, mesmo quando enfrentamos oposição. No Antigo Testamento, vemos exemplos de unidade e tolerância no relacionamento de Moisés com o povo de Israel. Apesar das constantes murmurações e rebeldias do povo, Moisés intercedia por eles, mostrando o amor de Deus. Senhor, se perdoares o seu pecado, ótimo, mas se não, risca-me do teu livro que escreveste. Êxodo 32:32. Outro exemplo é José, que foi traído por seus irmãos, mas os perdoou e os ajudou nos momentos de necessidade. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. No Novo Testamento, Paulo também exemplifica isso ao lidar com a divisão entre judeus e gentios. Ele ensinou que todos são um em Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Efésios 2:16. Podemos aplicar esses testemunhos às nossas vidas diárias. É comum enfrentarmos desafios de relacionamento, seja com familiares, colegas de trabalho ou irmãos na fé.
diferenças de opinião, orgulho e mágoas são barreiras comuns. Contudo, Deus nos chama a responder com amor, paciência e humildade. Quando abrimos mão do nosso ego para buscar a reconciliação, estamos crescendo em maturidade espiritual e nos aproximando da unidade descrita em Efésios 4:13. Senhor, nos reunimos em Tua presença nesta manhã para Te agradecer por Tua paciência, amor e graça. Obrigado por nos mostrar que a unidade é um reflexo do Teu coração. Pai, pedimos que nos ensines a amar como Cristo amou, a perdoar como Ele perdoou e a tolerar as diferenças com paciência e humildade. Dá-nos um espírito de pacificadores para que possamos ser chamados Teus filhos. Ajuda-nos a vencer o orgulho, a rejeitar qualquer sentimento de superioridade e a trabalhar pela unidade do corpo de Cristo. Sabemos que isso exige esforço e renúncia, mas confiamos no Teu Espírito Santo para moldar nossos corações. Senhor, oramos por aqueles que enfrentam conflitos hoje, nas famílias, nas igrejas ou nos relacionamentos diários. Que Tua paz e Teu amor prevaleçam. Assim como Tu fortaleceste José no Egito, Moisés no deserto e Paulo diante das divisões, fortalece-nos também para sermos instrumentos de reconciliação e unidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Confiamos em Tua direção. A Ti seja a glória, hoje e sempre. Te agradecemos, Pai, por este tempo onde fomos contados contigo. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Emanuel vos abençoe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2:11. Amados irmãos, temos um Rei, Senhor e Pai. O Evangelho de Mateus nos apresenta Jesus como o Rei, digno de toda a adoração. Os magos vindos do Oriente não apenas reconheceram sua realeza, mas expressaram isso através de suas ações. Prostraram-se, adoraram e ofertaram. O ouro simbolizava sua realeza, o incenso a divindade e a mirra apontava para seu sacrifício. Essas ofertas representam o coração da verdadeira adoração. Reconhecer quem Deus é e oferecer o que temos de mais precioso. Quando entendemos que a adoração é o que Deus busca, percebemos que não se trata apenas de um ato isolado, mas de uma postura contínua. Em João 4:23, 24, Jesus diz à mulher samaritana: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Esse encontro com a mulher no poço ilustra a essência da adoração. Jesus mostrou que ela precisava de algo mais profundo do que a água daquele poço. Precisava da água viva, que é Ele mesmo. Assim como os magos ofereceram seus tesouros, somos chamados a oferecer nosso coração em plena rendição, colocando Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. A adoração verdadeira exige sacrifício. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Isso significa entregar tudo o que somos e temos ao Senhor, como um incenso queimado no altar, liberando uma fragrância que o agrada. Na prática, muitas vezes enfrentamos desafios que testam nossa fé e nossa disposição de adorar. No Antigo Testamento, vemos Abraão sendo chamado a sacrificar seu filho Isaque. Gênesis 22. Este foi o maior teste de sua adoração e obediência. Abraão não reteve nada de Deus, e por isso foi chamado amigo de Deus.
No Novo Testamento, Maria de Betânia ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo, enxugando-os com seus cabelos. João 12:3. Sua atitude de adoração foi criticada por Judas, mas elogiada por Jesus, pois ela demonstrou um amor genuíno e sem reservas. Assim como Abraão e Maria, somos chamados a uma adoração que nos custa algo. Talvez seja o tempo que dedicamos ao Senhor, o perdão a alguém que nos feriu, ou a entrega de um sonho pessoal. A adoração sempre envolve sacrifício, mas ela nos aproxima de Deus e transforma nosso coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, nos apresentamos diante de Ti com um coração grato e adorador. Assim como os magos se prostraram diante de Jesus e abriram seus tesouros, queremos abrir o que temos e somos para Ti. Obrigado por Tua graça, que nos permite adorar em espírito e em verdade. Purifica-nos, Senhor, e ensina-nos a Te colocar em primeiro lugar, reconhecendo Tua soberania em cada detalhe de nossas vidas. Ajuda-nos a oferecer nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, um culto racional que Te glorifica. Assim como Abraão não reteve nada de Ti e como Maria ungiu os Teus pés com seu melhor perfume, queremos entregar nossos melhores tesouros a Ti. Que nossa adoração suba como um incenso agradável ao Teu trono. Oramos também por aqueles que lutam com distrações, preocupações e desafios pessoais. Concede-lhes a paz que excede todo entendimento e a força para Te buscar acima de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque és digno de toda honra, glória e louvor. Ajuda-nos a viver este dia em Tua presença, espalhando o Teu amor e a Tua luz a todos ao nosso redor. Que a graça e a paz de Cristo Jesus nos acompanhem em cada passo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que a nossa vida seja como o incenso queimado no altar, liberando uma fragrância de adoração ao nosso Deus. Ele busca verdadeiros adoradores, e é uma honra sermos chamados para essa obra. Lembre-se de que a verdadeira adoração não se limita a momentos específicos, mas permeia cada ação, cada palavra e cada decisão que tomamos. Que este dia seja uma oferta de louvor ao Senhor. Agradecemos, Pai, por este tempo contigo, que fomos contados em Sua presença, na comunhão Seu conservo, Luiz Trama, e família em Cristo Jesus. Amém.